pessoas, eu sou a Maria Fernanda e bem-vindos a mais um vídeo aqui no Stallman Book. Eu sei que eu fiquei sumidinha algumas semanas, não tava trazendo conteúdo aqui pro canal, mas se você se segue lá no Instagram, você já sabe o que tava acontecendo, então já me segue lá, o Instagram tá aqui embaixo na descrição. Eu tava com alguns problemas durante a faculdade, tava tendo muita coisa, muito prova, muito seminário, então não tava conseguindo nem trazer conteúdo lá pro Instagram. Então por isso que eu fiquei um pouco sumidinha por aqui. Também não trouxe os vídeos das leituras de fevereiro, tinha muita coisa que eu queria trazer, mas acabou que não deu certo. Mas agora tá mais leve, tá um pouco mais de boas, então eu espero conseguir voltar com o ritmo que eu tava tendo de vídeos. Espero também que vocês não desistam de mim aqui do nosso cantinho que tá crescendo aos pouquinhos também, tá bom? Então hoje eu vim trazer pra vocês as leituras do mês de março, que foram leituras muito boas, muito incríveis de verdade. Eu tava muito ansiosa pra poder falar delas aqui com vocês. Se você já veio do Instagram, você sabe um pouco do que eu achei dessas leituras, mas se não, vou falar melhor delas aqui, tá certo? Então chega de enrolação e bora começar. A primeira leitura que eu fiz foi Faces da Pandemia. Quem assistiu o vídeo de unboxing, né, sabe que esse foi o livro que eu recebi da editora Vem Pra Nárnia, que é a editora parceira aqui do Stallman Book, tanto aqui como também lá do Instagram. E por lá eu fiz um pouco de diário de leitura, falei o quanto esse livro ele estava sendo tão bacana pra mim e também o quanto ele seria muito importante para as pessoas que lessem ele. É um livro de antologias, aqui a gente vai conhecer 10 histórias fictícias, mas que ao mesmo tempo vai relatar realidades, né, que a gente talvez não conheça, mas que existem aqui no nosso Brasil, no mundo inteiro e que estão passando pela pandemia também. Então eu gostei muito, tem histórias muito incríveis aqui, claro que umas melhores do que outras, mas não tira de nada o brilho que esse livro tem. Eu dei 5 estrelas realmente porque me tocou muito, foi um livro muito sensível, principalmente pra gente que tá nessa realidade, pra gente que tá sofrendo o que tá sofrendo. Então isso mostra muito, como eu falei, realidades que talvez a gente não conhece, mas que existem. Então faz com que a gente também crie ainda mais responsabilidade e empatia por outras pessoas que não estão perto, mas que também estão sendo afetadas por essa pandemia. Então é um livro incrível, a editora arrasou na escolha dos autores desse livro, são realmente muito incríveis, muito tocantes. Eu recomendo demais que vocês conheçam, o site da editora Vem Pra Nárnia, assim como o Instagram, tá aqui embaixo para vocês conhecerem. Foi assim, a primeira leitura de março e já começou com o pé direito. A próxima leitura foi Clube do Livro dos Homens. Esse aqui foi numa leitura coletiva que eu participei. E eu tava bem ansiosa para ler esse livro porque eu via resenhas muito positivas dele, principalmente lá no Bookstagram. Toda vez que você chegava por lá, sempre tinha uma resenha desse livro. E eu posso dizer que até os 60% dele eu curti bastante. Achei o livro muito divertido, eu ri muito lendo esse livro, achei muito legal. A premissa dele é muito boa também. O livro ele vai contar a história do Gavin, que ele teve alguns atritos na relação com a esposa dele, eles já estão há 3 anos casados. Ele descobre que a esposa não estava tendo prazer com ele de verdade, que ele estava fingindo. E aí a masculinidade frágil dele faz com que ele fique muito bravo, sai de casa e aí ela decide, né, até o nome da esposa dele, que ela quer o divórcio, que ela não quer mais saber dessa relação, que ela já tá muito cansada. E ele não quer se divorciar, ele viu que ele fez burrada, que fez besteira, que ele podia ter resolvido de outra forma. Então os amigos dele, os amigos de beisebol, que ele joga num time de beisebol, ajudam ele. Ele fala assim, cara, vem cá, eu vou te ajudar a reconquistar sua mulher, tá certo? Então, eles levam ele para um clube do livro. E esse clube do livro é só de caras que eles leem romance de época e a partir desses romances eles veem formas que eles podem utilizar para poder tratar bem as mulheres dele, para entender as mulheres deles, porque como eles mesmos dizem, os homens são burros demais para conseguir entender o que a mulher quer deles. Então, eu achei a premissa muito legal, muito bacana. Como eu falei, até boa parte do livro eu achei muito divertido. Só que depois aconteceu pontos e fatos que fizeram o livro quebrar pra mim, quebrou toda a minha expectativa com ele. Ele já tava pra 4,5 estrelas e eu deixei pra 3, porque realmente não me agradou alguns pontos que foram colocados. Eu, como eu falei na minha resenha que tá lá no Instagram, eu achei que o sexo e a relação sexual era muito mais importante na relação deles do que de fato uma conversa, do que de fato eles tentarem resolver as coisas deles nos diálogos, sabe? Eu senti muita falta disso, apesar de ser um livro divertido, ele trouxe
pontos assim que eu não posso falar pra vocês porque vai ser spoiler, mas muita gente da leitura coletiva concordou comigo, na verdade eu acho que foi unânime, muita gente não gostou do final que o livro trouxe, mas tem gente que ama também, então ele tá meio termo, sabe? Faça sua leitura, veja se você gosta, mas infelizmente ele me trouxe uma decepção muito grande por causa do final. O próximo livro é assim... eu não tenho nem o que falar desse livro, na verdade eu tenho muito o que falar, eu só não sei como, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Sério, eu queria poder ter feito um vlog de leitura lendo ele, mas como eu tava tão apertada por causa das coisas da faculdade, eu demorei muito pra fazer a leitura dele também. E eu queria ler no momento onde eu estivesse bem de boa, porque esse livro aqui, ele é perfeito, gente, de verdade. Ele foi assim pro meu top 1 de livro favorito, porque é surreal o que esse livro conseguiu fazer comigo, é surreal o que esse livro consegue fazer com a sua narrativa, sabe? É incrível. Ele vai contar a história da Evelyn Hugo, que é uma atriz muito renomada, ela já tá com seus 79 anos, e ela decide que ela quer contar a história da vida dela, porque ela sempre foi um pouco reclusa, né? Além dos 7 casamentos que ela teve, muitas pessoas acham que conhecem a Evelyn Hugo pelos escândalos, né? Mas eles não sabem nem o mínimo da história da Evelyn Hugo. E assim ela escolhe a Monique, que ela é totalmente diferente da Evelyn Hugo, ela não tem uma vida profissional tão glamurosa como ela é jornalista, mas ela não consegue crescer na redação que ela tá trabalhando, e aí ela vê a oportunidade incrível de, pô, fazer entrevista com a Evelyn Hugo, né? E aí quando ela chega, conhece a Evelyn Hugo, a Evelyn fala que na verdade ela quer contar a história da vida dela, quer que a Monique escreva a autobiografia dela. A Monique acha muito estranho porque dentre todos os jornalistas que tinha ali, ela escolheu a que mais a gente não entende, sabe? O porquê que ela escolheu. Isso também vai ser muito importante durante a trama, mas o mais bacana, além disso tudo, além desse mistério que vai rondar, né, é a gente conhecer a história da Evelyn Hugo, né? Não só esses 7 casamentos, esses 7 matrimônios que ela teve, mas sim quem era a Evelyn Hugo, sabe? O quanto a Evelyn Hugo ela consegue ser uma personagem cinza, como eu falei na minha resenha lá do Instagram. Ela é uma personagem que você ama ela, mas ao mesmo tempo você detesta ela demais, sabe? Ela é uma pessoa ao mesmo tempo egoísta, mas que ao mesmo tempo ela faz as coisas pelas pessoas que ela ama. Então é um livro muito controverso, mas é um livro que traz uma narrativa incrível, incrível mesmo. Quando você tá lendo, parece que Evelyn Hugo tá na sua frente contando a história e você só quer ouvir ela, sabe? É incrível, gente, sério. Eu não consigo descrever em palavras o que esse livro me trouxe. É surreal o que esse livro conseguiu trazer pra mim e fez com que eu ainda me apaixonasse ainda mais por esse mundo, esse universo de livros, porque eles conseguem afetar a gente de uma forma tão incrível, só com palavras, só com a nossa imaginação. E de verdade, a Taylor é incrível, a escrita dela é incrível, por mais que tenha muita narrativa, você vai adorar. E eu já comprei outro livro dela, que foi Daisy Jones and the Six. Eu acho que eu vou até tentar gravar um vlog de leitura dele. E, enfim, é um livro apaixonante, eu recomendo demais que vocês leiam. Foi um dos pontos altos do mês de março, e quem sabe ainda do ano de 2020. Mas, sinceramente, olha, só palavras não resumem o que esse livro foi, que essa maravilha foi. Bom, aí, depois que eu terminei Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, eu fiquei um pouco de ressaca, porque eu acho que vocês viram aí que eu amei esse livro e eu não tava conseguindo meio que saber qual livro que eu ia ler depois. Apesar de ter feito uma TBA durante esse mês de março, eu fiz uma também durante esse mês de abril. E eu falei, não, vou seguir a minha TBA, talvez esses livros sejam bons de qualquer forma. E aí eu fui ler o Coach do Foda-se, que esse aqui é o livro do Diva Depressão. É um canal aqui que eu adoro, é muito incrível, muito divertido. Vou deixar aqui nos cards para vocês conhecerem, se vocês não conhecem esses dois, mas são muito bons mesmo. E o Coach do Foda-se é um livro mais, não digamos de autoajuda, até que é mais ou menos assim, porque eles vão trazer meios e métodos de você não se importar tanto, de você não criar tantas expectativas, de você seguir a sua vida sem precisar que tenha outra pessoa, um coach ridículo, falando o que você tem que fazer, como você deve seguir a sua vida, sabe? Eu, assim, até 70 páginas que eu li ele foi muito divertido, eu gostei, mas depois eu achei ele muito chatinho. Eu acho que porque também teve pontos aqui que eu não
me vi tanto, sabe, que eu não achei que eram tantas coisas assim pra mim. Então eu achei que eram meio chatas e não eram tão importantes para o que eu tava procurando. Como eu falei no começo, ele foi bom porque eu me identifiquei com algumas coisas, eu achei que realmente tinha pontos ali que foram bons pra mim, mas que depois só se tornou algo meio, sabe, não foi tão legal quanto eu esperava, como foi até 70 páginas, sabe? Mas assim, é um livro rápido de ler, eu li ele em um dia, é bem para você se divertir mesmo, ele tem uma fala mais informal também. Então, se você quer um livro mais para se divertir, uma autoajuda um pouco diferentona, talvez esse seja um livro bacana para você. E por último, mas não menos importante, eu li o 5º livro dos Bridgertons, que foi Para Sir Philip com Amor, e que foi uma decepção. Sério, gente, olha, eu tava esperando muito do livro da Heloise, assim como eu estava esperando muito do livro do Colin. Se você quer ver o que eu achei um pouco do livro do Colin, dos livros, os 3 primeiros livros dos Bridgertons, eu vou deixar nos cards aqui das leituras de janeiro. E, cara, foi, assim, muito triste pra mim, porque era uma personagem, assim como o Colin, que eu amava dos outros livros e que eu esperava muito da história dela. E aqui foi algo, assim, decepcionante mesmo. A história tava muito chata, não tava engatando, não teve pontos altos da história, eu não senti um pingo de química entre os personagens principais, que é a Heloise e o Philip. O ponto alto da história foi a clássica cena que eu sempre vi o pessoal no Instagram falando quando os irmãos apareceram lá na casa do Philip. Que eu nem falei da história, né? Mas aqui a Heloise, ela descobre que uma prima distante dela acabou falecendo. Então ela começa a escrever cartas, que ela gosta muito de escrever, e enviar para o viúvo. E o viúvo, que é o Philip, acha o gesto muito bonito, resolve responder e eles começam a se comunicar durante o quê? Um ano, por cartas. E ele faz a proposta para ela ir passar um tempo lá na casa dele, e se eles se derem bem, se eles se gostarem, que ela aceite ser sua esposa para ajudar também na criação dos filhos dele, porque ele teve um filho com a prima dela, né? Ele teve uns gêmeos, então ele estava precisando muito também de uma figura materna para os filhos e também de uma esposa. E aí ela aceita, ela vai até lá. Só que aí é diferente, né, de quando a gente tá conversando com a pessoa por cartas, a gente não vê a pessoa fisicamente, né, a gente não vê a pessoa, a gente não sabe como é conviver com essa pessoa. Então isso acaba afetando muito a relação deles, porque o Philip, ele é chato, gente. Ele é muito chato, a palavra que eu consigo resumir ele é que ele é chato. A Heloise, ela é muito excêntrica, ela é muito liberta, ela fala demais, sabe? É algo que eu me vejo muito nela, porque tudo que ela gosta e o que ela defende, ela fala e ela vai lá e ela defende mesmo, sabe? Então o que eu gosto é falar de livros, eu acabo falando muito. Acho que vocês já viram aqui pelo tanto de tempo que é os meus vídeos. Mas a Heloise é muito assim. E aqui, ela tava estranha. Eu não sei explicar pra vocês, mas não parecia a Heloise dos outros livros, não parecia a Heloise que eu tinha conhecido. E pra mim, o par romântico dela não foi alguém à altura da Heloise que eu conhecia, sabe? Então foi bem decepcionante, as crianças são chatas, a história, como eu falei, não tem nenhum ponto alto. Então foi a minha última leitura de março e eu terminei muito triste por esse 5º livro ter sido tão ruim. E eu sinto que tá tendo baixas nessa leitura que eu tô fazendo dos Bridgertons, porque o primeiro livro já não foi bom, eu já não gostei do que eu. O livro do Anthony é incrível, é perfeito, eu tô louca pra essa 2ª temporada. Me fala se você também tá, porque eu só quero que chegue logo. O livro do Benedict, eu gostei do começo, achei incrível, mas depois, assim, do meio pro final foi, sabe, não prestou. O do Colin nem se fala, porque eu passei raiva com o Colin demais. Aí com a Heloise veio um livro chato, morgado. E aí eu tô com medo agora do 6º livro, que se eu não me engano é a história da Francesca. E eu espero que seja bom, porque muita gente diz que é um dos preferidos também. Então eu já não vou com tanta expectativa, né? Mas infelizmente foi essa experiência que eu tive aí com o 5º livro dos Bridgertons. E terminei março bem triste. Então é isso, pessoas, essas são as leituras que eu fiz no mês de março. Se você quiser ver um pouco mais, eu fiz alguns desenhos de algum desses livros lá no meu Instagram, me segue por lá. Aqui embaixo tem as minhas redes sociais, tem o Scoob, também tem o Twitter, que eu não falo tanto por lá, mas eu tô tentando aparecer mais. E se você quiser comprar algum desses livros, tem link aqui embaixo também da Amazon, que você comprando
me ajuda demais, tanto aqui no YouTube como também lá no Instagram, tá certo? E por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado, vou tentar trazer mais vídeos por aqui, tentar voltar com o ritmo normal do canal, tá certo? Não desistam de mim mais uma vez, compartilhe com mais pessoas também para conhecer aqui o cantinho do Estalabook. E se você conheceu agora, se inscreve ou então assiste outros vídeos. Se você gostar, não deixe de se inscrever e fazer parte aqui do mundinho do Estalabook, tá certo? Então por enquanto é isso, até o próximo vídeo, tchau!